Olá, está começando mais um programa Talentos e Negócios e no programa de hoje tem muitas informações e novidades para você. Vamos falar sobre como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia do novo coronavírus. São várias as preocupações que nos afligem nesse momento e por esse motivo eu convidei o psiquiatra da infância e adolescência, Dr. Fabrício Batista, para falar sobre esse tema aqui no programa. Então, eu penso que a gente vai atravessar por alguns momentos, nesse período de pandemia. Então, o primeiro momento é o momento que vem no início da pandemia, que é o momento que existe mais tensão, mais medo e mais apreensão. Temos também essa super dica de inglês com a Titi Raquel Veloso. Eu falo hoje para vocês da expressão ok. Tudo que a gente sempre fala aqui no Brasil, a gente fala ok. E aí, tá ok? O que significa? De onde vem essa expressão ok? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Está no ar o Talentos e Negócios. Fique conosco. A pandemia do novo coronavírus alterou a vida de todo mundo literalmente, afinal de contas todos nós tivemos a nossa rotina afetada com todas essas mudanças. E é natural, diante de tudo isso, acontecerem algumas preocupações que podem afetar a nossa saúde mental. É por isso que eu convidei hoje para falar sobre esse assunto o psiquiatra da infância e adolescência, Dr. Fabrício Batista. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez, doutor Fabrício, obrigada. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. Essa pandemia do coronavírus acabou pegando todo mundo muito de surpresa, né, Fabrício? E é natural, com todas essas mudanças, a gente se preocupar mais e até desencadear alguns transtornos, um estresse maior, uma ansiedade, depressão. Eu queria conhecer um pouquinho melhor desses momentos, como que a gente pode passar por isso, né, sem deixar afetar a nossa saúde mental. Com certeza, acho que você foi muito feliz nas suas palavras, porque realmente altera nosso ritmo de vida, a nossa rotina. Isso. E a nossa qualidade de vida. Então, eu penso que a gente vai atravessar por alguns momentos, nesse período de pandemia. Então, o primeiro momento é o momento que vem no início da pandemia, que é o momento que existe mais tensão, mais medo e mais apreensão. Então, o indivíduo passa a ter medo de se contaminar, ele tem medo de adoecer após uma eventual contaminação, de transmitir essa doença para os seus familiares, para os amigos, e, sobretudo, gera uma apreensão de transmitir para as pessoas, os familiares, as pessoas do grupo de risco, principalmente os idosos, que são mais vulneráveis ao coronavírus. E a gente precisa entender que o medo ele é presente na vida das pessoas, Ele tem uma função de autoproteção, Isso, até evolutivamente falando, o medo ele nos preserva, preserva a vida. Então, o problema é quando isso passa a ter consequências negativas para o indivíduo e quando ele passa a ser paralisante. E aí é o momento que a gente precisa tomar alguma atitude, seja do ponto de vista da psicoterapia ou da própria psiquiatria, ou seja, não farmacológico ou farmacológico. Então são coisas que precisamos avaliar para saber quando intervir. Então, um segundo momento seria o momento da ansiedade. Então, esse medo passa a dar lugar ou a piorar suas características e acentuar a ansiedade. Então, a pessoa fica ainda mais apreensiva, mais preocupada, sobretudo com as pessoas à sua volta, e isso gera muito transtorno. Então, começa a gerar muito sofrimento mental e, muitas vezes, a necessidade da intervenção. Só pontuando, Fabrício, que quando a gente fala de ansiedade, de medo,
A gente não diz não somente com a questão da saúde, mas hoje em dia as pessoas têm medo das consequências dessa pandemia, que ela afeta também e já está afetando a vida econômica de muita gente. As pessoas estão com medo do que vai ser daqui para frente. Tem pessoas que estão perdendo o emprego, pessoas que estão tendo a sua renda afetada também. E aí surgem todas essas preocupações também que ajudam, né, a piorar o nosso quadro de preocupações aí. Muito bem colocado. O que acontece é que a incerteza, né, ela gera muito desgaste para a gente. E aí as pessoas que têm uma família ou que têm responsabilidades para com outras pessoas, elas se veem muito nessa incerteza e não sabe se vai poder garantir os seus compromissos, né, sejam eles afetivos, financeiros, acadêmicos, né? Então isso realmente gera um desgaste, né? A gente vai passando ao longo dos tempos, né, ao longo do período da pandemia, pelas dificuldades financeiras e isso é uma coisa que é de profunda preocupação para todos nós, né? Claro. Que vivemos em sociedade organizada, e a gente precisa trabalhar e ter o provento para nós, nossos familiares, né? E aí a gente precisa também lembrar, Fernanda, que a ansiedade, ela também é normal, assim como o medo, ela é inerente ao ser humano. Isso. O problema é quando ela passa a ser exagerada. Isso que eu ia te perguntar. E quando que a gente sabe que uma ansiedade ela já está passando do normal? Né? Quando que eu consigo identificar isso? Exatamente. Então esse período de incerteza pode agravar a ansiedade de algumas pessoas, né? E começa a trazer sofrimento para ela. Então aquela inquietação, uma angústia, um mal-estar, tremores, pode começar a ter sintomas de taquicardia, né? Acelerar o coração, a respiração. Então isso e uma angústia, né? Essa angústia é bem presente. Então aí a gente precisa intervir. Importante lembrar que existem as pessoas que não tinham nenhum sintoma de ansiedade, nunca teve um histórico pessoal, e as pessoas que têm já um transtorno de ansiedade. Então é importante que essas pessoas que não tinham, que procurem ajuda, e as pessoas que já fazem tratamento para ansiedade não interrompam as medicações, o seu tratamento, a psicoterapia, né? É um momento delicado em que precisamos estar cada vez mais atentos para a nossa saúde mental, que é um capital importante hoje em dia, que é o capital mental, né? E nesse momento a gente sabe que é natural mesmo esse aumento de preocupações. Por exemplo, a ansiedade, como você falou, ela passa a ter alguns sintomas mais sérios e isso pode desencadear uma depressão, uma compulsão, um transtorno mais grave? Sim, muito bem colocado. E esse é o que eu chamo de terceiro momento nessa onda, né, que está tomando conta. Então, começam a acontecer a tristeza, né, essa sensação de impotência cada vez maior, de imprevisibilidade do amanhã. Então, surgem alguns sintomas como irritabilidade, nervosismo, a tristeza, a angústia pode se agravar e o indivíduo começa a ter insônia também, né? Isso. Até pelo agravamento da ansiedade e por ser também um sintoma do espectro da depressão. Então, isso, se a pessoa não procura ajuda rápido, isso pode se agravar e aí se instalar um episódio depressivo. Mas, Fabrício, por exemplo, a gente sabe que manter uma rotina igual todos os dias ali, confinado, principalmente eu digo para quem está ainda cumprindo isolamento. A gente sabe que em Caratinga muitas pessoas já retomaram a vida normal, o trabalho, com algumas medidas de segurança, mas ainda tem aqueles que continuam cumprindo isolamento, especialmente as crianças, né, que não estão tendo aula, que estão dentro de casa. E é difícil você não cair numa procrastinação ou num tédio estando dentro de casa todos os dias, fazendo aquela mesma rotina. Como que a gente pode também mudar alguns hábitos para poder quebrar um pouco, né, esse clima aí de tensão nesse momento? Você colocou bem que acontece esse tédio e é normal. Tudo bem em ter tédio, em às vezes procrastinar, né, estando tanto tempo em casa, né? O problema isso não pode ser a regra, mas pode ser a exceção, né?
Então, a gente precisa, primeiramente, conversar com as crianças, né? É importante a gente ouvir as crianças, né? Reassegurar ela, né? Que ela está num ambiente tranquilo, seguro e que isso é um evento passageiro, né? Essa pandemia vai passar e tudo vai ficar bem. Eu acho que é importante também explicar o que é o vírus, né? Então, aliás, a pandemia, o que é o Covid-19 que tanto se fala. Então, explicar que é um vírus que é semelhante à gripe, que estão pesquisando uma vacina que vai ser o que vai prevenir, até né, para as as crianças não ficarem traumatizadas com esse momento, porque hoje em dia a gente liga a televisão e só se fala de morte. Né? Exatamente. Então, é importante que elas estejam informadas, mas, claro, de acordo com a necessidade dela, a gente não vai inundar a criança de informações, né? Então, por isso é importante ouvir os questionamentos dela para você responder apenas o que ela está perguntando ou o que você achar que convém dela saber. Né? Então, as medidas de higiene, né, as etiquetas de higiene que já estão propagadas, aí, o uso de máscara, lavar bem as mãos, né? Cobrir essa região da face quando for tossir ou espirrar. Então, são medidas que podem ser aplicadas, mas de uma forma até lúdica, sem tornar uma forma assim, pesada para a criança. E a criança também ela vê muito a forma com que os pais reagem à situação, as formas com que os pais se comportam. Né? Então, é importante passar essa tranquilidade, essa segurança para as crianças, a fim de evitar que ela tenha algum sintoma desencadeado pelo comportamento dos pais, né? Certíssimo. A gente vai continuar falando também a respeito da rotina das crianças no próximo bloco e de outros assuntos. Você que está nos acompanhando, não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo o Dr. Fabrício Batista, médico psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Estamos falando sobre como manter a saúde mental em tempos de pandemia do novo coronavírus. Um assunto novo, atual e que realmente tem que ser tratado, né, Dr. Fabrício? Com certeza, é importante tratar, é importante prevenir. Inclusive, né, que é uma forma também de oferecer saúde às pessoas, né? Então, não se pode demorar. Sim. E a gente estava comentando no primeiro bloco, você que estava nos acompanhando aí, sobre alguns momentos, né? Que o primeiro é o medo, depois vem uma ansiedade, que pode evoluir para uma depressão. E o que pode vir sendo desencadeado a partir disso? Então, um quarto momento importante que temos que estar atentos, né? É o aumento do risco de suicídio, né? Seja pelos sintomas depressivos, né? Então as pessoas que podem vir a ter depressão a partir desse momento, ou as pessoas que já tinham depressão e que, por exemplo, abandonou o tratamento ou que piorou pela conjuntura atual, né? E além disso, as pessoas que nesse momento, no avançar da epidemia, avançar dos meses dessa pandemia, ele vai sentir mais o desgaste financeiro, as dificuldades financeiras vão acontecer, e aí a dificuldade de honrar com os compromissos. E aí isso pode tornar as pessoas mais vulneráveis a uma tentativa de suicídio ou alguma coisa nesse sentido, né? Então é preciso estar atento. É aquele desespero, né, que surge assim, que a pessoa não vê uma saída para aquele problema. Exatamente, um desespero e a pessoa não vê a saída. Você colocou muito bem. Aí ela pode vir a tentar o suicídio. Pode vir tentar cometer suicídio. E como que a gente consegue identificar que a pessoa está passando por essa fase? Normalmente essas pessoas elas acabam ficando mais introspectivas, né? Elas falam menos sobre o problema e pode adotar também uma postura de esquiva, né? De evitação das pessoas, do contato, né? Está mais triste, mais calada. Elas se fecham, né? Se fecha mais angustiada, né? Está sofrendo com aquele problema. E aí eu acho que a gente precisa estar atento ao próximo, né? Aos amigos, aos familiares, alterações de comportamento que nos chamam a atenção e oferecer ajuda ou perguntar se está acontecendo alguma coisa da qual a pessoa queira falar.
procurar ajuda médica também, né, doutor Fabrício? Com certeza. O familiar, porque geralmente a própria pessoa não vai procurar ajuda, né? Exatamente. Ela não vai querer procurar uma ajuda porque ela já vai pensar logo no suicídio. Exatamente. Então, quem perceber que tem alguma situação dentro desse perfil, o ideal é procurar uma ajuda médica. Com certeza. Do ponto de vista epidemiológico, as mulheres são quem tem mais doenças psiquiátricas, né? E são quem mais procuram ajuda, né? Sim. Os homens têm também as doenças psiquiátricas, mas eles procuram menos ajuda, mas também procuram, né? E as mulheres estão relacionadas mais a tentativas de suicídio. Né? Mais que os homens? Mais que os homens, Olha. mas os homens têm a tentativa de suicídio com êxito, né? Então eles se matam mais através do suicídio. Ou seja, eles conseguem mesmo se matar. As mulheres às vezes fazem só uma tentativa e... Exatamente. Entendi. Até pela forma, né? Os meios mais letais, né? Os homens utilizam. Né? Certo. Quais outras fases que podem se agravar nesse momento? E aí um quinto momento importante já pensando que essa pandemia passou da metade, já estamos começando a melhorar, então podem surgir os sintomas psicóticos, né? E os sintomas obsessivos compulsivos, né? Então a pessoa ter delírios, alucinações, e também ter os sintomas obsessivos compulsivos em decorrência dessa situação, dessa necessidade de lavar as mãos, de cuidar da própria higiene, né? Então ele começa a fazer isso de uma forma exagerada e trazendo sofrimento a ele. Então, assim, a pandemia serviria como um gatilho para desencadear os sintomas obsessivos compulsivos. Esse toque, desculpa, eu te interrompi, mas esse toque, ele também tem a ver com o tempo de confinamento, de pandemia, isso pode variar de acordo com o tempo, ou seja, quanto mais tempo se prolongar, né, essa pandemia, esse quadro que a gente vive hoje, pode ser que ele tende a ser gerado com o tempo, é isso? É porque a gente pensa assim, aumenta o tempo de estresse, e aí a gente às vezes precisa de um estressor para causar um episódio, né, deflagrador aí do toque ou da depressão ou da síndrome do pânico, do transtorno bipolar. Então esse tempo de confinamento maior, ele seria um gatilho. Então quanto maior o tempo, mais estresse, mais agressão ao cérebro, né, à mente de uma forma geral, e maior o risco, né, de todos nós desenvolvermos alguma doença mental. Como que a gente pode passar por esse momento, né? A pergunta-chave do programa hoje. Como que a gente pode passar por esse momento, então, que a gente sabe que é um momento difícil para todos, sem correr o risco, né, de ser afetado por esses transtornos? Essa é a grande pergunta e é difícil mesmo, né? Não é fácil, mas é possível. Então, acho que é importante nós tentarmos manter uma rotina, né? Então, primeiramente, eu acho que evitar a automedicação é muito importante e evitar também o uso de álcool como uma válvula de escape, né? Como algo para amenizar esse sofrimento, essa angústia. Então essas duas coisas têm que ser evitadas, automedicação e álcool. Peraí, só um minutinho, aproveitar que você falou de álcool, a gente tem visto muita gente nesse isolamento social, como estabelecimentos fechados, você não pode sair, as pessoas têm consumido mais álcool e isso já foi comprovado em várias pesquisas. E o álcool também reduz a imunidade das pessoas, ou seja, você está também agredindo o próprio organismo, né? Exatamente, ele reduz a imunidade e ele também atrapalha a arquitetura do sono. Então a gente começa a ter uma pior qualidade do sono e isso atrapalha a nossa vida de uma forma geral. Quanto mais privação de sono, mais irritabilidade, mais sintomas de tristeza, de cansaço físico, cansaço mental. E a gente começa a fazer um uso nocivo de álcool, podendo a ter um quadro de dependência alcoólica, né? Então o problema fica bem maior, né? Fica bem mais complicado. O álcool também tem relação com os problemas mentais? Ele também desencadeia, né? Facilita, né, esses problemas? Com certeza. A dependência alcoólica, ela normalmente é acompanhada de quadros depressivos, quadros de ansiedade. Muitas vezes a pessoa busca esse recurso do uso do álcool para amenizar esses sintomas, né? E também eles podem causar esses sintomas e a doença em si. Ou seja, na hora está tudo muito bem, mas no dia seguinte
vem aquele momento ruim, né? Exatamente. Vem aquela ressaca, vem aquela tristeza e Isso. acaba sendo pior. Exatamente, vem as consequências, né? Sim. Mas além disso, você falou então que a gente deve evitar a automedicação, evitar o uso abusivo do álcool e... Isso. Então, aí existem as coisas que a gente precisa fazer, né? Então, tentar estabelecer e manter uma rotina em casa, né? Uma rotina tanto pessoal quanto com a família, incluir as crianças, né? Então, mas sem que isso seja de uma forma cansativa, maciça para as crianças. Então, tentar estabelecer brincadeiras, né? Usar essa parte lúdica para que nós consigamos ter a atenção das crianças e cansá-las menos, né? No sentido mental. Então, envolver a família, isso vai aumentar o vínculo familiar, isso vai ser bem interessante. Além disso, hidratação é bem importante, né? Então, às vezes a gente esquece de beber água, uma boa alimentação, tentar praticar esporte dentro de casa, né? Estabelecer rotina em relação ao trabalho e ao lazer, né? Então, fazer pausas, interromper, Sim. tentar sincronizar isso com as crianças, né? Eu acho que é interessante, né? Então é importante filtrar essas informações, e os idosos têm mais dificuldade de filtrar as informações, estão mais vulneráveis a tantas informações porque permanecem mais em casa, assistindo televisão ou tendo acesso ao computador ou a redes sociais no telefone, e ele tem dificuldade também de lidar com as fake news, que nós mesmos temos dificuldades, Verdade. nós precisamos filtrar, e os idosos eles têm uma maior dificuldade. Então usar a tecnologia de uma forma mais responsável, né, conosco e com os nossos familiares e amigos, né, são dicas importantes. Fabrício, uma outra questão que a gente tem visto, diante dessa necessidade do isolamento social, da gente evitar ir às ruas, né, ter contato, tem sido o teleatendimento. Eu vejo que muitos profissionais têm oferecido esse serviço, que é dar um auxílio médico via telefone, via WhatsApp. Você também tem oferecido esse tipo de serviço? Isso, tenho sim. O que aconteceu? Né? Diante dessa necessidade de isolamento, de se expor cada vez menos, né, ao vírus, ou a possibilidade de ter contato com o vírus, o Conselho Regional de Medicina regulamentou as consultas, as teleconsultas, né? Então elas podem ser feitas através de aplicativos, né, através do computador, e isso possibilitou que as pessoas não interrompam os seus tratamentos, né, ou Sim. que as pessoas tenham acesso a um médico psiquiatra para iniciar o tratamento. Então isso está sendo providencial para que nós cuidemos da saúde mental uns dos outros, né? E além disso, tem também a parte da psicoterapia, né? Que pode ser feita também através da teleconsulta. Isso já é uma coisa que já acontecia, né? Pelo Conselho Regional de Psicologia. Já acontecia ou veio depois da pandemia? Já acontecia antes da pandemia. Olha que interessante. Bom saber. Então, assim, já que você oferece esse serviço, a pessoa que estiver, né, assistiu nossa entrevista, tem alguma dúvida ou se vê dentro de um desses quadros que a gente apontou aqui, pode estar entrando em contato? Como que funciona? Com certeza, a pessoa pode entrar em contato, né, com o seu médico de confiança. Eu acho que é importante não descontinuar o tratamento, e se você está identificando ou se identificou com algumas das coisas que nós falamos aqui, é mais importante ainda de procurar o médico e iniciar um tratamento. Tá certo, o contato do Dr. Fabrício está aí no seu vídeo. Você que quiser tirar alguma dúvida a respeito desses problemas ou ter uma teleconsulta, né, pode estar entrando em contato com ele. Dr. Fabrício, muito obrigada pelos esclarecimentos, por a gente poder tratar desse assunto tão importante no programa aqui de hoje. E volte sempre, continue com nossas dicas de saúde toda semana também. O Dr. Fabrício está aqui no quadro Em Dia com a Saúde, toda semana trazendo uma dica diferente. Eu que agradeço, foi mais uma vez um prazer. Muito obrigada. Você que está nos acompanhando, não saia daí, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais dicas aqui no Talentos e Negócios. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e agora vamos acompanhar mais uma dica da Teacher Raquel Veloso. Hi everybody! Hoje eu trago para vocês
uma curiosidade de uma expressão que nós utilizamos muito aqui no Brasil e ela tem uma origem americana. Dizem que a origem dessa expressão veio da Guerra de Secessão. Você sabe de qual expressão eu estou falando? Não? Então, let's go! Eu falo hoje para vocês da expressão ok. Tudo que a gente sempre fala aqui no Brasil, a gente fala ok. E aí, tá ok? O que significa? De onde vem essa expressão ok? Acontece que a expressão ok, ela é formada pela letra O e a letra K. Acontece que o O nessa expressão não é propriamente dito a letra O do nosso alfabeto, né? Ela é o número 0. No inglês, quando a gente tem sequências numéricas e até mesmo 0 sozinho, ele é pronunciado ou pela semelhança com a letra O. Então, ok vem de zero killed, ou seja, nenhuma pessoa morta em combate. Quando as pessoas retornavam para o campo de batalha, depois de um combate na Guerra de Secessão, para eles explicarem para as outras pessoas que não havia mortos em combate, que ninguém tinha morrido durante o combate, eles utilizavam essa expressão. Tá tudo ok, ou seja, não tivemos mortos. E daí essa expressão passou a ser utilizada como algo positivo. Sempre que estava tudo bem, tudo ok com as pessoas, elas utilizavam essa expressão. Legal, né? Então, às vezes a gente não sabe a quantidade de palavras que nós utilizamos que tem uma origem muito interessante. Na próxima semana, eu volto com mais uma curiosidade para vocês da língua inglesa. See you! E essas foram as dicas do programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado das informações. Na semana que vem a gente volta com mais um programa inédito. Continue acompanhando a nossa programação na TV Sistec e o Talentos e Negócios nas redes sociais. Se você deseja enviar uma pauta pra gente, é só mandar uma mensagem pro WhatsApp que está aí no seu vídeo. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Beijão e até lá. Tchau, tchau.